Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. A Liderança Turismo comprou a Expresso Marlim e inicia a partir de hoje, dia 1º de setembro, a operação intermunicipal e interestadual das linhas da Expresso Marlim. A empresa, que recentemente passou a incorporar novos ônibus como Invictus e Marco Polo G8, está disponibilizando 12 coletivos rodoviários para Marli. Os clientes atendidos pela Expresso Marli já começam a perceber a mudança no atendimento com novos ônibus disponibilizados a partir de hoje. As linhas atendidas são de Goiânia para Porangatu, de Goiânia para Uruaçu, Goiânia Mara Rosa, Goiânia Alto Horizonte, Goiânia Santana do Araguaia e Porangatu Redenção. Acredita-se que os novos ônibus sejam adquiridos pela Liderança Turismo para que possam ser repassados para a frota da Expresso Marli. Esses novos coletivos estarão atendendo as principais linhas intermunicipais e interestaduais da empresa goiana. A cidade de Ponta Grossa, no Paraná, começa a testar o Marco Polo elétrico do modelo Ative a partir de hoje, dia 1º de setembro. O coletivo deve circular pelas linhas da cidade até o mês de outubro. Ainda não há confirmação sobre onde o ônibus vai circular e quais itinerários vão fazer durante o período de testes. O veículo faz parte de uma parceria entre a Aviação Campos Gerais e a Prefeitura da cidade e será testado em horário pré-determinados. O ônibus da Marco Polo, que vai atender a cidade de Ponta Grossa durante o mês de setembro, faz parte do cronograma de testes da fabricante. Antes de chegar a Ponta Grossa, o Ative já passou pela cidade de Curitiba e Porto Alegre. A Rigger entregou nesta quinta-feira, dia 31 de agosto de 2023, à Prefeitura de São Paulo uma carta pela qual formaliza a informação de que teria a capacidade de entregar ainda neste ano de 2023 em torno de 350 ônibus elétricos para o sistema de linhas municipais da capital paulista. Ainda segundo a empresa, 50 destes coletivos já estão prontos. São ônibus do tipo padrão de piso baixo, com 12 metros de comprimento, mas a companhia diz também que pode entregar veículos articulados. Os ônibus da marca são do tipo monobloco, não recebem carrocerias brasileiras e já chegariam prontos da China, de onde serão importados. Para o ano que vem, a Rigger disse que informou à prefeitura que pode trazer em torno de 3.000 unidades. A fabricante ainda informou que, dentro de poucos meses, estará em operação um moderno centro técnico da TEVX Rigger em São Paulo. Segundo a empresa, o espaço será responsável por realizar manutenções preventivas e corretivas, promover treinamentos aos funcionários das empresas da capital paulista e cidades vizinhas, além de garantir suprimento de peças de reposição. De acordo com a empresa, uma reunião foi realizada na semana passada com o prefeito em exercício, Milton Leite, onde foram apresentadas as capacidades de entregas alegadas pela companhia. O TCP, Terminal de Containers de Paranaguá, passou a utilizar um ônibus elétrico para transporte de funcionários em suas dependências desta semana. É um veículo de chassi D9W20410 da BID com carroceria Mascarello Gran Via. A autonomia do coletivo é de 250 km com uma única carga. Na operação, não são emitidos gases poluentes e o nível de ruídos é baixo. O ônibus ainda tem um sistema de freios regenerativos que auxilia no carregamento da bateria sempre que houver frenagens. Com a inclusão do veículo, são 3 ônibus na frota do terminal paranaense, mas somente esta unidade é elétrica. O terminal tem 480 mil metros quadrados e os ônibus são as principais formas de deslocamento por praticidade e segurança. Em nota de manutenção da TCP, Fernando Reis aponta que outra vantagem observada para a escolha deste modelo está na suspensão pneumática, a qual permite rebaixar o veículo na altura da carroceria, facilitando a entrada de passageiros ou elevar os ônibus para superar quaisquer obstáculos na via. Outra medida sustentável recente anunciada pela empresa foi a eletrificação de 2 RTGs, pórticos para container sobre pneus.
Os investimentos fazem parte da estratégia do terminal para reduzir a emissão de gases do efeito estufa, tornando as operações mais sustentáveis. Concluído em 29 de agosto, o processo de eletrificação dos dois RTGs usados para movimentar os contêineres que chegam ao terminal pela ferrovia levou 3 meses. Além da redução de 95% nas emissões de CO2 em cada equipamento, a conversão também representa uma diminuição de 90% no custo de manutenção, o que se traduz em uma melhoria na confiabilidade e na disponibilidade nas máquinas, explica Fernando Reis na mesma nota. Estes RTGs também ganharam um novo sistema de automação, responsável pela correção de translado, garantindo que o operador não precise mais controlar a direção do equipamento sobre as faixas de rolamento. Atualmente, a TCP conta com 29 RTGs e outros 11 devem chegar até o final de 2023. A Volvo, a Marco Polo e a Prefeitura de Curitiba apresentaram nesta terça-feira, dia 29 de agosto de 2023, o ônibus que irá circular pelas linhas Inter 2 e Interbairros 2, que transportam 135 mil pessoas por dia. O veículo de chassi BZL, produzido pela Volvo, tem tração 4x2 e é destinado para o serviço urbano, sendo equipado com baterias de íon lítio de 94 kW e um motor elétrico de 200 kW com torque de 425 Nm, instalado na traseira. O ônibus de 12,6 metros de comprimento recebeu carroceria ativa da Marco Polo, tendo capacidade para transportar até 90 passageiros entre sentados e de pé. O coletivo apresentado ainda conta com sistema de ar-condicionado e está de acordo com as exigências da Urbis para ônibus elétricos possuindo autonomia de até 300 km. Curitiba é onde fica nossa fábrica e nossa sede no continente. Temos uma longa parceria com a cidade no desenvolvimento de ônibus para o sistema de transporte de passageiros, que virou referência no mundo do BRT, com os articulados e biarticulados Volvo. Tenho certeza de que, com os ônibus elétricos, seguiremos esse caminho bem-sucedido, diz André Marques, presidente da Volvo Buses, na América Latina. De acordo com a Prefeitura, o objetivo é verificar a viabilidade dos modelos disponíveis no mercado para compra internacional de cerca de 70 unidades anunciadas ainda em abril pelo prefeito Rafael Greca. Esses veículos representam mais um passo em nossa jornada para a descarbonização. Temos uma visão zero emissões, zero ruído, zero acidente e zero congestionamentos. E estamos totalmente comprometidos com a sustentabilidade no transporte de passageiros. Completa ele. Durante os testes, o novo ônibus de Curitiba vai circular na frota da Aviação Sorriso, uma das operadoras do sistema da cidade. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Um ônibus articulado pertencente à empresa Transporte Coletivo Glória acabou batendo contra uma plataforma do terminal Boa Vista na manhã desta quarta-feira, dia 30 de agosto, em Curitiba, deixando 2 pessoas feridas. De acordo com a Band News FM, o motorista do coletivo se sentiu mal e acabou perdendo o controle da direção, colidindo contra a plataforma. A empresa responsável pelo coletivo informa que 2 pessoas apresentaram ferimentos, que o coletivo não seguia com passageiros. A Transporte Coletivo Glória afirma que as causas do acidente serão investigadas. Os moradores da comunidade do Planalto, em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, informaram que ao menos 2 ônibus acabaram vandalizados com pichações, chamando a atenção de todos. Os moradores alertam que, além dos coletivos, algumas residências também foram alvos de atos de vandalismo. A Prefeitura de Brumadinho não informa sobre os atos de vandalismo registrados pelos moradores. Ao menos 10 ônibus e micro-ônibus escolares vinculados à Prefeitura de Catanduva, em São Paulo, acabaram tendo peças furtadas por volta de 6h30 da manhã desta última quinta-feira, dia 30 de agosto.
As equipes estão lotadas no transporte escolar. Perceberam o furto impedindo a operação naquela data. Por conta dos furtos, muitos alunos não puderam seguir viagem para as escolas mais distantes, por não ter o transporte. Em nota, a prefeitura informa que já está tomando todas as providências policiais e buscando meios para suprir a pendência da frota escolar. Um ônibus que realizava um transporte escolar e que transportava 40 crianças e 6 adultos acabou pegando fogo na tarde desta quinta-feira, dia 31 de agosto, quando estava nas proximidades do viaduto da Planaltina, na BR-020, no Distrito Federal. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o coletivo pertence ao Instituto Esporte e Vida, em que atende crianças e adolescentes com aulas de futebol. Em meio às chamas intensas que acabou destruindo o coletivo, os militares conseguiram conter o incêndio e não houveram feridos. Ao perceber que o coletivo estava pegando fogo, o motorista conseguiu desembarcar todos em segurança. Um incidente envolvendo um ônibus urbano e o carro do jornalista Léo Dias chamou a atenção de moradores do Recife quando o comunicador parou o trânsito na Avenida Domingos Ferreira. A cena incomum ganhou nas redes sociais e também em grupos de mensagens por aplicativos nesta última quinta-feira, dia 31 de agosto. Dentro de um ônibus, uma passageira registrou o momento em que o jornalista conversa com o motorista do coletivo. A linha em que o ônibus operava acabou não sendo informada. Os dois ônibus rodoviários fretados pelo Fluminense acabaram apedrejados depois da classificação contra o Olímpia pela Libertadores na noite desta última quinta-feira, em Assunção, no Paraguai. Os veículos retornavam para o hotel quando ao menos 5 pedras foram atiradas contra os coletivos. Na ação de vandalismo, o atacante Ionés Gonzalez acabou atingido, mas a pedra não acertou nenhum membro de delegação. Após o fato, o colombiano registrou no seu perfil nas redes sociais um vídeo de como ficou a janela do ônibus. Na legenda, o atacante ironizou: "Segue o jogo". Agentes da Polícia Rodoviária Federal apreenderam na noite desta última quinta-feira um homem que estava procurado por homicídio pela Polícia do Estado de São Paulo. De acordo com a corporação, ele havia matado uma mulher na cidade de Bálsamo, no interior de São Paulo, na última terça-feira, dia 29 de agosto. O fugitivo de 46 anos estava a bordo do ônibus que saiu de Goiânia para Picos. O coletivo acabou abordado na BR-020 por volta de 8 horas da noite. O Ministério Público em São Paulo havia expedido e incluído no sistema no mesmo dia de abordagem pela PRF. Diante dos fatos, ele acabara preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia de Posse em Goiás. O Tribunal de Justiça da Paraíba informou nesta quarta-feira, dia 30 de agosto, que a segunda Câmara Especializada Civil manteve sentença condenando a empresa Expresso Guanabara ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10 mil decorrente da morte por asfixia de um cachorrinho da raça Bulldog francês durante uma viagem de Sousa para João Pessoa. Os tutores do cão relatam que foram impedidos de transportar o animal no interior do ônibus, sendo instruídos ao acomodá-lo na parte inferior do veículo. Essa condição, contudo, resultou no falecimento do animal. O caso ocorreu no dia 23 de dezembro de 2018. A ação tramitou na comarca de Sousa. Na sentença, o juiz José Normando Fernandes entendeu que restou comprovado o dano moral em razão da negligência da empresa, que deveria ter entregue o animal em perfeito estado, assim como recebeu. As partes viajaram com o animal de estimação em local diverso do pretendido, sendo este acomodado no bagageiro do ônibus em sobreaquecimento. Ademais, existe comprovação do dano sofrido, pois o referido animal chegou ao destino sem vida. O Tribunal de Justiça da Paraíba informou que, conforme a relatora do processo desembargadora, a Ganemilde Dias, não há que se falar em culpa exclusiva da vítima, eis que pelo que os autos constam, os promoventes cumpriram as recomendações da empresa em colocar o animal de estimação na parte inferior do veículo, situação que ocasionou a morte do animal devido ao superaquecimento do local. A relatora ainda acrescentou que o fato ocorreu devido à maneira como o animal foi transportado, estabelecendo assim
um claro nexo causal entre a conduta da empresa e o resultado prejudicial, o que justifica a responsabilidade civil. A EMTU, a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, manteve reduzidas as tarifas dos ônibus executivos Airport Bus Service, que ligam aeroporto em Guarulhos até Congonhas, República no Centro, hotéis, região da Avenida Paulista e aos terminais rodoviários Tietê, na Zona Norte e Barra Funda, na Oeste. A redução dos valores foi publicada no Diário Oficial desta sexta-feira, dia 1º de setembro. A medida ocorre para aumentar a quantidade de passageiros ainda mais diante da concorrência de carros de aplicativo. Estes ônibus são do tipo rodoviário, com capacidade para grandes bagagens, água gelada à vontade, poltronas reclináveis, ar-condicionado, TV, Wi-Fi e carregador USB para celulares em cada poltrona. As tarifas foram fixadas em R$ 55,05, mas com a redução de valores permanecem entre R$ 35 e R$ 39,90. O pagamento pode ser feito com cartões de débito e crédito pela internet, em dinheiro e pelo cartão Top. Há também uma linha com ônibus do tipo urbano comum entre o aeroporto de Guarulhos e o metrô Tatuapé, cuja tarifa é de R$ 6,75. A NTT voltou a liberar a operação da aviação Rio Doce nos trechos Rio-São Paulo e São Paulo-Rio, conforme decisão desta última quarta-feira, dia 30 de agosto, publicada pela ANTT. A aviação Rio Doce chegou a operar os trechos com seus modernos ônibus como o Invictus DD e Scania 8x2 de 15 metros. Esses veículos estão equipados com 64 poltronas, sendo 46 executivas no segundo andar e 16 poltronas convencionais no primeiro andar. A operação da Rio Doce acabou suspensa pela ANTT em abril de 2022. A empresa ainda não anunciou oficialmente o retorno das viagens nos trechos Rio-São Paulo e São Paulo-Rio. E antes de finalizar, uma última notícia. Na manhã desta quinta-feira, dia 31 de agosto, um ônibus seminovo da empresa Petroita foi vandalizado. O coletivo atendia a linha 429 Lagoinha. Após ter 5 bancos pichados, o coletivo já passou por limpeza e será recolhido quando finalizarem a operação no dia para a conclusão do serviço. Se identificada a pessoa que fez as pichações, poderá arcar com as despesas da manutenção do ônibus e, no caso de menores de idade, o responsável responde pelo custeio dos reparos. A Cetranspetro ressalta que as empresas estão seguindo observando câmeras de circuito interno para tentar identificar possíveis pessoas que praticam este tipo de ação. Então essas foram as últimas notícias, informações e ocorrências do mundo rodoviário. Não se esqueça que em breve traremos mais notícias e informações somente aqui para você. Espero que tenham gostado do vídeo, uma boa noite para todos e até a próxima.